Coloquei para gravar agora. Então, vamos lá. Em relação a 2, a gente precisa verificar a parte de argumento, né? Aquela segunda parte que a gente viu na nossa matéria, sendo que ela vai ser demonstrada via tabela verdade, na primeira, e via método dedutivo. Eu vou falar do método dedutivo primeiro, porque na formatação ela já está aqui embaixo. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente vai ter que identificar quais são as nossas proposições. Então, vamos lá. Se vejo televisão, então, vejo TV, é o nosso P. Me aborreço. Me aborreço, nosso Q. Se leio jornal, nosso R. Me desiludo, nosso S. Se me aborreço ou me desiludo, fico nervoso. Então, fico nervoso, nossa proposição T. Logo, se leio jornal, não vejo televisão. Nossa conclusão. Então, a partir desse texto, a gente montou as nossas proposições, vamos montar as nossas premissas. Nossa primeira premissa, C. C a gente já identifica que é uma condicional. Então, se vejo televisão, aborreço. Não tem nenhuma negação. P, então, Q. C, de novo, já identificamos que é uma condicional. Leio o jornal, desiludo. Também não tem negação. R, então, S. Se me aborreço ou me desiludo, então a gente já sabe que tem uma disjunção aqui. Então, se me aborreço ou desiludo, que é o S, então fico nervoso. Então, T. Então, que é o S, então T. Eu nunca fico nervoso. Então, é uma negação de T. Não T. E a nossa conclusão, uma condicional C com a negação. Então, R, então não P. Beleza. Em relação à identificação das premissas e da conclusão, alguém com alguma dúvida de como a gente fez isso? Não, né? Professor, essa coluna que você coloca P2.F é o quê? P dois pontos. É a terceira coluna aí. Essa daqui é a tabela resultante que eu preciso. Isso já é o raciocínio resolvendo, né? Porque até então era só montando. Porque eu chego aqui Isso que eu ia até perguntar também. O método a tabela é grande, está na próxima folha, eu já estou falando do método dedutivo. Por isso que eu já estou mostrando aqui. E aí eu já falo do método dedutivo. Mas antes de chegar lá, a gente está, né, montando nossas premissas. Em relação à montagem, né, das nossas premissas, da conclusão. Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo. Então tá. Então, como eu estava falando aqui, nessa primeira parte, por conta do espaço, eu já fiz a demonstração aqui da B, via método dedutivo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver cada um deles, colocando valores lógicos para cada uma das proposições que a gente tem, fazendo com que cada uma das premissas seja verdadeira. Uma vez que a gente encontre as premissas verdadeiras, a gente vai pegar o valor das proposições que a gente achou e substituir na nossa conclusão. E ela precisa dar verdadeira também. Ok? Então, assim, a premissa mais gritante que nós temos aqui
é a não ter. Ela está sozinha, a gente vai resolver ela primeiro. Então, nós precisamos ter a nossa premissa 4 como verdadeira. Para termos a nossa premissa 4 como verdadeira, não ter é verdadeiro. Se não ter é verdadeiro, nosso ter será falso. Ok aqui, gente? A gente precisa das premissas verdadeiras para que não ter seja verdadeiro, efetivamente ter é falso. Vamos lá. Ok. Esse é o primeiro ponto. Ninguém pode ficar com dúvida nisso daqui. Alguém não entendeu? Pode repetir Professor, para não mim de entendi. novo, professor? Repete, por gentileza. Então, vamos lá, Monique. O que o nossa parte de matéria de argumento fala? Nós teremos premissas e teremos a conclusão. Quando é que um argumento é válido? O argumento é válido quando nós temos todas as premissas, ou seja, P1, P2, P3 e P4, com resultado lógico de verdadeiro. E, após isso, a gente verifica se, com os valores dados, encontrados, os valores das proposições encontrados nas premissas, se substituídas na conclusão, geram uma conclusão verdadeira. Se gerarem uma conclusão verdadeira, nós temos, então, um argumento válido. Tá? Então, essa daqui é a nossa principal informação em relação ao argumento. As premissas precisam ser verdadeiras e, após isso, a gente substitui o valor na conclusão e verifica se ela também deu verdadeira. Tá? Então, já que a gente parte dessa verdade, a gente tem que achar P4 como verdade. Para P4 ser verdade, ou seja, não ter ser verdade, nós temos T como falso, que aí fica não falso, verdade. Beleza. Sim? Ótimo. Alguém mais tinha falado também? Eu que tinha falado, mas tá show. Ah, que bom. Então, olha só, aqui a gente já vai começar a fazer essa nossa tabelinha aqui do lado. Ela é importante, gente, porque assim, a pessoa pode até escrever e escrever certo, que nem eu escrevi aqui. Qual o problema? É que às vezes não fica, digamos, visível o suficiente para eu entender, poxa, não, T deu falso, R deu falso, não fica claro o suficiente. Então, para não haver dúvida, eu necessito que seja feito essa tabelinha daqui, tá? Inclusive, eu descontei alguns décimos das pessoas que, embora tenham resolvido de forma correta, não fizeram essa tabelinha. Eu descontei esses décimos justamente para chamar a atenção, para não deixar de fazer na prova, tá? Então, por favor, não esqueçam de colocar essa tabelinha do resultado dos valores lógicos para cada uma das proposições. Então, perfeito. Achamos o nosso T. Agora a gente vai procurar, dentro dessas premissas que nós temos, alguma que a gente consiga resolver ou que tenha facilitado com o que a gente já achou de preposição, da proposição. Então, nós temos o T aonde? Na premissa 3. T é falso. A gente já colocou aqui o F de falso. Então, a gente sabe que uma condicional, se a gente tiver verdade na esquerda e falso na direita, ela gera falso. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque a gente precisa que a nossa P3 seja verdadeira. Então, o que a gente precisa ter aqui? A gente precisa ter um falso. E como é que a gente consegue um falso quando a gente tem uma disjunção? A gente só consegue um falso numa disjunção quando ambos forem falsos. Somente falso ou falso gera falso. Então, com isso, a gente já sabe que tanto Q quanto S serão falsos. Então, Q e S serão falsos.
E aí a gente coloca aqui na nossa tabelinha o falso no S e o falso no Q. Pessoal, vamos lá. Dúvidas em como foi feita a P3? Professor, só um minutinho. Pode voltar do começo ali. No caso, o T, nós precisamos que o P3 seja verdadeiro, correto? Você falou aqui da P4 ou da P3? Da P3. Então, o T a gente já sabe que ele é falso. Beleza. Então, se a gente sabe que uma condicional, se a gente tem verdade, então falso, ele gera falso. E a gente não pode deixar que isso aconteça, correto? Correto. Então, para que a gente tenha, para que a gente não tenha verdade aqui, para que a gente tenha falso, visto que é uma disjunção, a gente só consegue ter falso quando ambos, tanto Q quanto S, sejam falsos. Porque falso ou falso gera falso. Qualquer outro gera verdadeiro. Não, beleza, entendi sim. Perfeito. Professor, então, para resolver essa condicional, eu tenho que resolver primeiro a disjunção? Primeiro a gente resolveu aqui a P4. Aí a P4 nos deu uma dica aqui para P3, que ela falou, olha, o lado direito é falso, então o lado esquerdo terá de ser falso também. E aí, para isso ser falso, a gente teve que resolver a disjunção. E só pode ser resolvida para falso quando ambos forem falsos. Mas, nossa, deu um nó aqui. Peraí, professor. É porque quando eu olho só para condicional, o T sendo falso, é Vera Fischer. Daí, no caso, que o S teria que ser verdadeiro. Não. Um deles teria que ser verdadeiro. Não, Renata, justamente isso que eu tenho que evitar. Eu não posso deixar que dê verdade aqui. Porque eu tenho que ter a minha premissa 3 como verdadeira. Se eu tiver a Vera Fischer, eu vou ter a minha premissa 3 como falso. Por isso, eu já tendo aqui o T como falso, eu não posso deixar que esse lado esquerdo da condicional seja verdade. Eu tenho que forçar com que esse lado esquerdo seja falso. E a única forma de dar falso nesse caso daqui é tendo tanto Q quanto S como falso, por conta da disjunção. Tá, então nesse caso eu resolvo a disjunção e daí, argumentando a partir da disjunção, eu chego que Q e S são falsos. Olha só, vamos lá. Aqui primeiro a gente resolveu o P4, certo? Porque nós tínhamos lá o não T. Esse era o fácil. Isso. Aí aqui, então, quer dizer que o T, já que o não T é verdade, deixa eu colocar aqui o verdade. Já que o não T é verdade, nosso T vai ser falso. Aí agora a gente partiu aqui para o P3. P3. Que o S, então, T. Mas o T a gente já sabe que é falso. Então, vamos mudar aqui para falso. Certo? A gente quer que isso daqui, essa P3, dê verdade. Certo? A gente quer que ela dê verdade. Então, a gente lembra que verdade, então, falso, geraria falso. Então, a gente não pode deixar que o lado esquerdo, né, esse caso daqui, dê verdade. Entendi, professor. Então, você está se baseando na bicondicional mesmo, porque daí o na P bicondicional não, na condicional. Se fosse P e Q, então o P seria o Q ou S e o F ou o T aí seria o Q. Sim, né? sim. Agora entendi. Sim. Desculpa aí. Não, tranquilo. Que bom que entendeu. Isso aqui é importante. Professor, agora me gerou dúvida. Sim. Eu entendi, não, que você explicou para ela. Agora fiquei confusa. Então, você viu aqui que a gente achou do não ter, a gente precisa ter como verdade, correto?
Sim. Então, nosso T é falso. Então, a gente colocou aqui na nossa condicional, né? Substituímos o T por F e a gente sabe que qualquer condicional, se ela tiver verdade, então falso, ela gera falso. Mas para que a gente tenha um argumento válido, nossa premissa P3 precisa ser verdadeiro. Então, a gente não pode ter esse nosso V do lado esquerdo da nossa condicional. Ou seja, esse Q ou S não pode dar verdadeiro. Conseguiu entender o porquê que ele não pode dar verdadeiro? Sim, no caso, ele teria que ser todo F para poder dar F. Isso, certo? exatamente. Q ou S precisa ser falso. E como é uma disjunção, eu preciso que tanto Q quanto S sejam falsos. Para gerar falso. Porque se for um V, pelo menos uma vai ser verdadeira, é isso? Exatamente. Se eu tivesse numa disjunção, qualquer um dos dois fosse verdade, daria verdade. Entendi, agora entendi. Tá bom? Beleza. Isso que é importante. A gente sair daqui sem dúvida. Então, vamos baixar aqui. Aí, perfeito. Então, a gente já sabe que Q ou S também são falsos. Então, a gente vai colocar lá na nossa tabelinha, tanto Q quanto S como falso. Aí, vamos subir mais um pouco, vamos verificar. Agora que a gente já tem tanto Q quanto S com os valores, vocês podem nos ajudar. Vamos verificar logo a P2. Tem o S. Opa, beleza. S é falso. Aí entra na mesma ideia. Se S é falso, eu não posso, e isso daqui é uma condicional, eu não posso ter R como verdade, porque senão iria cair no Vera Fischer. E aí, como a gente quer evitar isso, a gente tem que R também precisará ser falso, para que a gente tenha P2 como verdade. Sim, pessoal? Tudo bem? Ou alguém ficou com dúvida aqui? Sem vergonha, pode falar, gente. Então tá, então eu vou acreditar que todo mundo entendeu. Então aqui no Q, a mesma ideia, né? Para resolver P1, quem a gente tem aqui na esquerda? Q, que a gente já tem o valor lógico, que é falso. Então eu vou fazer a mesma substituição. Também é uma condicional para falso. Então aqui eu não posso ter verdade. Logo, P também será falso. Então, nós temos sim um argumento, esse argumento é válido, para onde nós temos os valores lógicos das nossas proposições, todas elas como falso. P falso, Q falso, R falso, S falso e T falso. Então, essa condição daqui diz que o nosso argumento é válido. Então, a gente demonstrou, via método dedutivo, que isso daqui é um argumento válido. Ok? Agora a gente vai demonstrar a mesma coisa, né, para o mesmo texto, para as mesmas premissas e a mesma conclusão, só que agora utilizando a tabela verdade. Vamos lá. A tabela verdade. Aquela tabela verdade que fez a gente usar régua, xingar o professor. Vamos diminuir aqui. Que ela caiba. Enfim, a gente não precisa diminuir tanto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai resolver a tabela verdade, né? Vai colocar todas as nossas proposições, P, Q, R, S, T, e a gente sabe, poxa, são 5 proposições, logo 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, 32. Então, 32 linhas, de onde 16 primeiras serão verdade, as 16 depois serão falso. Na segunda coluna, 8, né? Metade de 16, 8 serão verdade, depois 8 falsas, depois 8 verdades novamente.
Depois, a mesma coisa, 4 verdades, 4 falsos, 2 verdades, 2 falsos. E, por fim, o T, uma verdade, uma falsa. Resolvemos o não P, resolvemos o não T. São as negações, a gente sempre resolve elas primeiro. E a gente indica quais são as premissas. Então, não T é aquela nossa premissa 4. E a gente vai resolver P1, P2, P3, a P4 já está aqui, e a conclusão. Então, a gente segue resolvendo todas as condicionais que nós temos e a conclusão ao final. O que a gente precisa verificar aqui na nossa tabela verdade? Para que a gente tenha certeza que é um argumento válido. A mesma coisa que a gente verificou antes. A gente precisa identificar aonde, para cada coluna de premissa, nós tenhamos valores verdadeiros concomitantes. Então, P4, P1, P2 e P3, nessas 4 colunas, nós temos que ter o valor verdade. E depois de identificar as linhas que possuem para as 4 ao mesmo tempo como verdade, a gente irá verificar na coluna da conclusão se também possui o valor verdadeiro. Se possuírem, nós temos um argumento válido. Então, a gente fez, foi olhando, foi conferindo, e na última linha, nós temos ele. P4, P1, P2, P3 e a conclusão também como verdadeira. Com isso daqui, a gente demonstrou que o argumento é válido utilizando a tabela verdade. Então, o que é importante? A gente circular essa linha, né, esses valores verdadeiros, aonde, né, no caso, a linha que tenha todas as premissas com valor verdadeiro. E demonstrar, verificar que se realmente a conclusão é verdadeira ou não. Se tivesse um F aqui na conclusão, esse meu argumento não seria válido. Eu não poderia ter um F na minha conclusão. Tendo ele, o argumento não é válido. Como nesse caso daqui, a única linha que tem todas as premissas verdadeiras, tem também a conclusão verdadeira, o argumento é válido. E aí, gente? Como é que foi em relação à parte da tabela verdade? Dúvida? Não, professor, tranquilo. Só acho legal o senhor fazer isso que Renata falou, de passar uns exercícios resolvidos para a gente poder exercitar. Ok. Sim, também peço essa ajuda aí, professor, porque Porque... com esse exercício vai dar uma clareada, melhor ainda. Perfeito, perfeito. Como eu falei, né? Se eu já tiver com o gabarito pronto, que eu não tenho certeza, eu já disponibilizo de imediato. Senão, eu vou ter que pegar e fazer a edição e colocar as respostas, que nem eu fiz com esse daqui. Tá bom? Show, professor. Perfeito. Então, assim, o que é importante é que vocês marquem todos os Vs das premissas e o V lá da nossa conclusão, indicando isso. Se eu tivesse pedido a fazer a ratificação, além disso daqui, a gente teria que pegar cada uma das premissas, fazer a conjunção delas. A gente pode fazer a conjunção das 4 ou de tantas quantas existirem de uma única vez, porque conjunção é aquilo. Só vai dar verdade se todas forem verdade. Então, a gente pode fazer a conjunção de todas de uma vez só e depois fazer a condicional com a conclusão, com a coluna da conclusão. E isso tem que dar uma tautologia. Tá? Mas como eu não pedi, também não coloquei aqui. Agora, o que vocês acharam, gente? Uma tabela verdade de 32 linhas para identificar nessa nossa última linha que realmente é um argumento válido.
ou fazer via método dedutivo, que a gente chegou na mesma conclusão? O que é mais interessante? Dedutivo. Método O método dedutivo dedutivo é mais tranquilo, assim, de fazer. é bem menos coisa trabalhoso, pra né? fazer. Mas ele é um pouco mais complicado, assim. Se não tiver atenção, já era também. Mas aí qualquer vizinho errado aqui também já era, né? É Pode dar verdade. uma Ô, resposta errada. professor, Oi, quanto tempo que vai ser sua prova mesmo os 100 para e fazer? 100? Peraí, 100 É que isso minutos, deu 1h30 para fazer. 1 hora e 40. Não poderia colocar mais um pouquinho, não. Não, é 1 hora e 40 porque são 2 tempos. E sua prova vai ser quantas questões? Vai ser a mesma quantidade A, da pri- a outra? princípio, a princípio igual a essa daqui. Assim, vai ter uma de método dedutivo, uma de tabela verdade, não tão grande, e uma de álgebra das proposições. Ok, Tá? A princípio vai ser uma de cada, não vou estender mais não, tá bom. tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação à correção? Não, como foi feito, Não. o que precisa ser marcado, tudo certo, né? Perfeito. Nossa, professor, quando você faz, parece fácil. Pior que é verdade. Da hora que a gente vai fazer, é que a gente vê que é difícil. Me senti até inteligente vendo. É exatamente assim. Parece que, ó, é facinho, mas na hora... A gente respira um pouquinho, vê o exercício que vai conseguir. Vocês vão tirar boas notas, tenho certeza. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou parar aqui a gravação.